Bom, vamos lá, agora sim, a partir de agora está gravando. Vamos iniciar, então, a aula 5 de análise de conjuntura econômica. 12 pessoas já estão presentes, vamos lá. Muito bem, nessa aula 5 eu vou apresentar um PDF que eu passei para vocês da aula 4, tá? Mas é a nossa quinta aula, na verdade, certo? Passei o PDF para vocês. Quem não recebeu o PDF, aula 4, por favor, me avisar. E, bom, antes da gente avançar com esse PDF da aula 4, que é bastante importante, uma vez que é a metodologia de cenários alternativos, cenários de longo prazo. Então, eu pedi aí para ver se vocês pudessem vir hoje, não faltar na aula de hoje, que é bastante importante. Tá? Mas antes até de começar a falar sobre a metodologia, eu queria mencionar rapidinho para saber se vocês já terminaram o exercício 2. Quem não terminou ainda, termine e envie. Né? Lembrando que é em grupos, e a ideia é pegar 3 variáveis dessa vez, não uma só, mas 3. A variável da semana passada, junto com 2 outras, e fazer os cenários extrapolativos básico, otimista e pessimista. Levando em conta que essas 3 variáveis são conectadas e uma influencia na outra. Então, por exemplo, lógico, taxa de câmbio afeta exportações e importações, taxa de câmbio, juros, inflação também tem uma equação que as liga, né, as conecta. Então, é isso, tá certo? Fazer isso daqui. Tem alguns grupos que já enviaram, já fizeram esse trabalho. Eu queria até mostrar para vocês alguma coisa aqui sobre isso. Tá? Então, vocês vão ver que nesse caso desse exemplo aqui, onde que está? Eu fiz besteira. Fiz besteira, só um segundo. Agora sim. Muito bem. Só mostrar para vocês, então, um exemplo de cenário que um dos grupos fez e enviou. Tá? Então, esse grupo aí estava trabalhando com a taxa de câmbio, lembrando que essa daí é a taxa de câmbio ao final do período média. Então, estão aí os vários anos, e a partir até 2017 é dado histórico, e a partir de, isso mesmo, a partir de 17 dado histórico, a partir de 2018 é projeção. Então, numa projeção pessimista, o câmbio sobe, enfim, esses números aí da direita aqui da esquerda, eu não sei se eu concordo muito, não. Enfim, de qualquer modo, então aí um exemplo, que o pessimista, uma piora na taxa de câmbio, o otimista, uma melhora significativa no câmbio, e o básico é mais ou menos uma manutenção da tendência anterior. Tá? E aí, como que o câmbio afetaria outras 2 variáveis? Por exemplo, importações e exportações. Bem, um aumento no câmbio, um cenário pessimista, como seria o pessimista para as outras 2? Bom, certamente, câmbio, é, câmbio subindo ia afetar diminuir um câmbio pessimista, que o câmbio sobe, só que as exportações aumentam e as importações diminuem. Então, aqui as importações diminuindo, certo? Pessimista, e as exportações subindo, otimista. E como que o câmbio otimista, como é que ele afeta importações e exportações? Bom, ele vai ser um otimista aqui no câmbio, vai ser vai bater no otimista nas importações, que elas sobem, né? Mas, por outro lado, vai fazer com que tenha uma queda nas exportações. Então, é isso que eu tinha pedido, exatamente isso.
Também está aqui, eu pedi também para vocês colocarem o que está por trás de cada cenário, quais são as premissas por atrás do cenário básico, pessimista e otimista, tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês aí. Eu acho que tem outro grupo aqui também que falou... Deixa eu ver aqui. Outro grupo falou sobre inflação, câmbio e juros. Inflação, câmbio e juros. Então, você tem aí inflação em alta, é um pessimista. Inflação com uma levíssima alta é o otimista. E uma inflação um pouco subindo um pouquinho mais é um câmbio, é um cenário básico. Então, como se isso refletiria? Aumento na inflação, né? Pode vir, inclusive, por conta de câmbio, desvalorização forte no câmbio. Então, essa desvalorização no câmbio aqui ajudaria a causar essa desvalorização aqui na inflação. Já um câmbio mais estável, como nesses dois outros cenários, refletiria numa inflação mais baixa, né? Então, câmbio e inflação estão ligados desse jeito. Já uma taxa de juros, aqui, no cenário pessimista, uma alta na taxa de juros, certo? Uma alta na taxa de juros causaria, provavelmente, uma alta na taxa de juros poderia trazer câmbio, então seria uma apreciação do câmbio, né? Então, poderia ter um câmbio mais barato, mais baixo. Não sei se eu concordo com esse cenário aqui. De qualquer modo, talvez um cenário um pouco mais brando na taxa de câmbio. Esse daqui está muito pessimista, né? Talvez. O pessimista está dizendo que vai subir de 3, 4% para quase 8%. Enfim, novamente, cada um é que sabe aí a dose do remédio, né? Eu acho isso aqui um aumento dos juros muito, muito forte, tá? Mas, enfim, aí depois o grupo também colocou o que está por trás de cada, quais são as premissas atrás de cada cenário, né? Pessimista, otimista e básico. Enfim, esse aqui também é um outro exemplo de que um outro grupo também fez aí para o exercício 2, que é esse daqui. Então, gente, vamos lá, quem puder, termina o exercício 2, grupos, vários grupos, termina e me entrega. Eu andei recebendo hoje, ainda não computei, porque hoje, terça-feira, é um dia que eu tenho bastante aulas, né? Então, eu fico aí meio com dificuldade de sair corrigindo os trabalhos de vocês, mas às medidas que eu vou corrigindo, eu vou me respondendo os e-mails dizendo que eu já recebi, tá? Então, é importante hoje essa metodologia de cenários futuros, tá? Que é a nossa metodologia principal, onde nós vamos fazer os próximos 3 exercícios utilizando essa metodologia, tá? Com diferentes cenários. Bom, basicamente, a ideia, a gente vai ver isso, a gente vai acabar propondo pelo menos 4 cenários de longo prazo, onde cada cenário tem um nome, tem algumas premissas de longo prazo por trás dele, né? Vamos falar isso em detalhe, que é a metodologia da GBN, tá? Assim, 8 passos. Mas só para começar, eu queria colocar uma frase aí que vem de uma fala de o principal ator, um dos principais personagens do filme Nuovo Cinema Paradiso, de 1989, filme mais antigo, mas como é que fala? Interessante até hoje a ideia principal do filme, que basicamente é a história de um cineasta que mora numa cidadezinha pequena na Sicília, na Itália, que depois vai, enfim, fazer a carreira dele numa cidade maior, como cineasta em Roma. De qualquer modo, ele, quando era pequeno, teve aí o contato com um senhor mais velho, que chamava Alfredo, e esse menininho chamava Toto, ou Antônio, e depois virou cineasta, grande cineasta. Mas, de qualquer modo, essa relação com o Alfredo, de pequeno, fez com que ele gostasse do cinema, porque o Alfredo era aquele pessoa de pouco estudo, né, mas muito boa, de ótimo coração, e ele
era o que passava os filmes, era aquele que trabalhava na cabine passando os filmes. E os filmes, numa cidade pequena do interior da Sicília, na Itália, os filmes eram passados numa praça. Então a população da cidade inteira se reunia na praça para assistir os filmes, e era então a distração lá do povo. Mas o interessante é que esse menininho aprendeu, foi crescendo e foi aprendendo com o Alfredo, não só a gostar de cinema, mas também até a mexer lá com o cinema. Aí acontece um acidente, esses filmes, essa película dos filmes antigos pegavam fogo facilmente, e um dia lá o Alfredo se distraiu, pegou fogo na cabine inteira, o Alfredo desmaiou, o fogo acabou afetando o rosto dele e ele ficou cego, né? Nunca mais conseguiu enxergar, e esse menininho aí já tinha os seus 10, 12 anos, e como o Alfredo estava impossibilitado de continuar passando os filmes, quando consertaram o cinema depois do tempo passado, ele foi chamar o menininho para tomar conta do cinema, enquanto o Alfredo se recuperasse, mas na verdade ele nunca mais se recuperou, ele ficou cego mesmo por causa do fogo. E aí passaram acho que 2 ou 3 anos, e aí inventaram uma película de filme que não pegava mais fogo, que era insensível a pegar fogo, né? Então, o Alfredo, quando viu isso, quer dizer, quando ouviu isso, porque ele ficou cego, né? E o menininho, sempre os dois juntos, e o menininho, que já era um adolescente de 14, 15 anos, falou: Poxa, Alfredo, não pega mais fogo a película, né? E aí o Alfredo chegou e falou assim: Pois é, o futuro sempre chega tarde. Como quem diz, né? Se o futuro tivesse chegado na época que teve um acidente com ele, não teria pegado fogo, ele não teria ficado cego, né? Mas por que eu estou colocando essa frase para começar a aula do futuro sempre chega tarde? O futuro sempre chega tarde, mas uma hora ele chega. Tá? Não sei se chega tarde ou cedo, como disse o Alfredo, mas ele chega. O interessante é que a primeira vez que eu trabalhei com essas metodologias da GBN foi em 2007, quando eu trabalhava com a Vale ainda. Fiz um curso lá na GBM São Francisco, acho que eu contei para vocês numa aula anterior. E o interessante é que naquela época, lá na Vale, nós fizemos uns cenários futuros para como seria o ambiente institucional no Pará no longo prazo. E por que o Pará, também já mencionei para vocês, que é um dos estados onde a Vale tem maior operação de minério de ferro, mais do que em Minas Gerais até, né, que ela tem uma mina gigante no sudeste do Pará. E aí, nós fizemos, na época, um trabalho sobre o uso da metodologia de cenários futuros da GBN para tentar entender o futuro institucional da Vale no Pará. Em 2007, ou 2008 no máximo, acho que foi 2008 que isso se deu. E nós fizemos o nosso ano de longo prazo, veja bem, de longo prazo naquela época, era 2020. Então, o nosso cenário futuro foi feito em 2008 para o ano 2020, que parecia né, uma longa distância ainda. E o futuro sempre chega tarde, mas ele chega, né? Tanto é que já estamos hoje aí em 2020, um trabalho que eu fiz lá atrás. Então, para nós, hoje, se a gente for usar essa metodologia, vai ser para um futuro do tipo 2035, tá? Então, eu estou falando isso porque é diferente da metodologia que a gente usou até agora, de cenários extrapolativos, que é para coisa de curto prazo, ou seja, 2, 3, 4 anos, 5 no máximo, né? Então, quando você fala de longo prazo, 2035, ou seja, daqui a 15 anos. Mas mesmo isso é relativo, porque o futuro pode chegar tarde ou cedo, mas ele sempre chega. Bom, então vamos lá. A nossa metodologia de cenários futuros, tá? Então, pensando aqui em cenários de mais longo prazo, tá, pessoal? Então, 10, 15, 12 anos, mais, e daí por diante. É uma metodologia que envolve 8 etapas ou 8 fases, tá? Definição do tema focal, observação, determinação dos fatores chaves e das forças ambientais, determinação de incertezas críticas, descrição da lógica dos cenários e descrição das narrativas dos cenários, observação das implicações e opções estratégicas e indicadores, definição de indicadores e pronunciadores. Tá? Então, basicamente, essas são as 8 etapas da nossa metodologia. Então, hoje talvez a aula seja um pouquinho mais longa, até por conta dessas várias etapas aí. Mas é importante que vocês entendam cada uma delas para poder definir, fazer um cenário bem claro. E, como eu disse no começo, e já outra vez também,
nós vamos usar para 3 cenários isso aqui, para 3 exercícios diferentes, até o final do curso. Então, essa aula de hoje é realmente bastante importante. Quem perdeu, enfim, seria interessante ver pelo menos esse vídeo aqui, na hora que tiver colocado lá no YouTube. Bom, vamos lá. O objetivo da aula, então, é fazer com que vocês apresentem essa metodologia de cenários de longo prazo, usando um exemplo que eu estou colocando aqui para os cenários para o estado do Pará. Então, faz de conta que a gente trabalha na Vale, no departamento institucional da Vale, que é nada mais do que um grupo de pessoas que trabalham e lidam com os relacionamento institucional da Vale com outras instituições e outras, enfim, entes que estão fora da empresa. Então, estamos falando desde governo federal, como governo do estado, governo dos municípios, onde a Vale atua, assembleias legislativas, mas também outros grupos de interesses que afetam e são afetados pela ação da Vale. Então, temos aí, por exemplo, o Ministério Público, vivia na época que eu estava lá, as turras com a Vale, enfim, mas também de outros grupos que vocês nem imaginam, mas que também afetam bastante o trabalho da Vale, como os índios do Pará, grupos indígenas que estão lá, porque a ação do trem da Vale que passa espanta a caça ou pode até, enfim, fazendo barulho, espantando a caça, os índios podem ficar sem fome. Ao menos foi isso que eles alegaram numa vez que eles invadiram a ferrovia, fazendo com que os trens da Vale parassem e ficassem parados vários dias, e tendo, assim, prejuízo de milhões de dólares, com contratos de minério já encomendados com a China. Bom, que mais? Outros grupos de interesse, tais como o MAB, Movimento dos Afetados pelas Barragens. Olha só, que interessante. Isso lá em 2007, já tinham grupos afetados pelas barragens, uma vez que uma mineradora que constrói uma barragem ou para colocar dejetos ou para colocar água para ser utilizado na lavagem do minério, na lavagem do minério, isso aí afeta o uso da água e das pessoas que perdem suas terras, o lugar onde moram, por conta disso, né? Então, as barragens também afetam as pessoas, e as pessoas vão lá, invadem, vão no Ministério Público, vão na prefeitura, no governo, e fazem, enfim, uma luta. Então, é uma instituição que também afeta a Vale, enfim, e várias outras também, certo? Acionistas, pessoas que lucram ou perdem se a Vale sobe ou desce o preço da ação na Bolsa de Valores, né? Então, temos várias instituições que afetam e são afetadas pela ação da Vale, os famosos stakeholders, né? Ou partes interessadas. Muito bem. Vamos começar essa discussão da metodologia de longo prazo, pensando nesse nesse exemplo aqui, para você ver como o cenário extrapolativo não realmente tem a limitação dele. Note aqui que os dados históricos vão para essa variável aqui, os dados históricos vão até aqui, que é o ano de 1981, tá? O que acontece? Naquela época, houve um choque do petróleo em 1979 e um anterior, em 1973, fizeram com que o preço do petróleo subisse muito forte, né? E, nesse sentido, o que aconteceu? Ficaram preocupados que houvesse um terceiro choque do petróleo nos anos 80, ou seguidos choques, né? Então, pensaram o seguinte, bom, é o seguinte, nós precisamos estar preparados, isso as empresas de petróleo, precisamos estar preparados para o aumento da produção de longo prazo, porque, na verdade, nós vamos, enfim, para não evitar de ter choques, igual os choques que houveram em curto prazo, a gente precisa ter uma produção maior de petróleo e bem como uma plataforma. Para isso, a gente precisa ter mais plataformas de petróleo para produzir esse petróleo, né? Que a maior parte do petróleo é produzido em alto mar. E mesmo o petróleo produzido em terra também precisa de plataforma. Então, o que acontece? Nossos amigos aqui, em 1980, 81, fizeram cenário extrapolativo, igualzinho vocês estão fazendo aí para o câmbio, para os juros, eles fizeram para esses três cenários aqui, que é o cenário 1, 2 e 3, e para o número de plataformas que estariam ativas até o ano de 1990.
que já está bem longínquo no passado, né? E olha só o que eles fizeram um cenário extrapolativo, fizeram um cenário de 9 anos extrapolativo. Eu já mencionei para vocês que isso não se faz, né? Cenário extrapolativo é para no máximo de 3 a 5 anos, primeiro ponto. E segundo ponto, é um cenário que, por definição, tem que ser refeito sempre. Quase a cada medida que você tem dados novos, você tem que refazer o seu cenário extrapolativo. Por quê? Porque você tem novas informações que, por exemplo, se eles tivessem feito isso aqui, nesse exemplo, não teria acontecido o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. A partir de 1982, então, o dado vermelho é o dado real, tá? Dado real da economia. O que é o número de plataformas? Ele subiu bastante até 82, caiu significativamente em 83, ficou um pouco lateralizado, depois caiu e ficou nesses níveis, estabilizou num nível bem mais abaixo, certo? Por que aconteceu isso? E eu digo, e por que os cenários extrapolativos não pegaram isso? Não pegaram porque eles não são desenhados para isso, eles são desenhados para curto prazo. Você tem que sempre refazer o modelo à medida que o tempo vai passando. Se tivesse feito isso, essas curvas teriam também, à medida que se refaz, elas teriam percebido que a partir de 82, né, o número está caindo. E por que está caindo? E aí que está o negócio. É a análise da realidade, né? O que aconteceu na realidade que faz com que, em vez de subir daquele jeito que nós estávamos pensando, caiu. Para isso que vocês têm que colocar as premissas e sempre revisar os cenários, porque as premissas mudam à medida que a realidade muda. Então, no caso aqui, qual é a premissa que estava mudando? Bom, os americanos mudaram, principalmente americanos, mas no resto do mundo também, mudaram os hábitos de consumo de petróleo. Automóveis grandes que gastavam, faziam, sei lá, 1 quilômetro com 1 litro, 2 quilômetros com 1 litro, começaram a ser substituídos por automóveis que faziam 10 quilômetros por litro, 15 quilômetros por litro, e isso, né, no país inteiro, no mundo inteiro, até eu diria. Então, nesse sentido, necessidade do uso do petróleo foi menor. Então, nesse sentido, não foi necessário produzir tanto petróleo, o preço do petróleo, inclusive, parou de explodir e não houveram mais, pelo menos na década de 80, não houveram mais outras crises do petróleo igual as da década de 70. Então, nesse sentido, o uso de plataformas ativas, né, de petróleo caiu e não foi mais necessário. Então, você vê como usar uma ferramenta desapropriada para planejamento de longo prazo, né, não dá, né? Então, dá esse problema, dá esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, usando uma metodologia de cenários de longo prazo, um dos cenários poderia prever uma coisa disruptiva como essa, ou seja, de que a variável uso de combustível era muito importante e, dependendo dos cenários que essa variável se desse, um desses cenários envolveria um uso cada vez menor do petróleo, né? Um dos cenários. A gente já vai ver daqui a pouco como que essa metodologia da GBN conseguiria pegar essa ideia aí. Então, quem teria adivinhado, né, que são todas essas coisas da realidade que fazem grande mudança, ocorrem grande mudança. O preço do petróleo ia cair nos anos 80, a Guerra Fria terminaria, Guerra do Kuwait em 90, o apartheid deixou de existir na África do Sul, etc, etc. Quem diria até que 100 anos depois teríamos uma outra pandemia igual a essa pandemia que estamos passando agora. Gripe espanhola durou basicamente entre 1918 e 1920, 3 anos. 50 milhões de mortos no mundo e um efeito devastador. Quem diria que isso iria acontecer lá atrás? E eu digo até mais, quem diria que isso ia se repetir de maneira semelhante agora, em 2020, em pleno século XXI, com o estado tecnológico das coisas muito mais avançado do que há 100 anos atrás, né? Então, tem certas coisas que isso, como está dito aí, o futuro não é previsível, realmente não é.
E, no entanto, mesmo assim, devemos agir. Então, a ideia dessa metodologia é dar um modo para a gente poder agir, pensar em futuros, mesmo a gente não conseguindo prever esse futuro, tá? E olha, e como disse o Alfredo, o futuro pode chegar tarde, mas ele chega, né? Então, a gente tem que estar preparado. Como planejar o futuro? Bom, então, projeções de curto prazo não servem para planejarmos o futuro, pensarmos no futuro de longo prazo. Temos que adotar alguma coisa que seja mais compatível com a ideia de que o futuro não é previsível e ele, quanto mais tempo que passa, quanto mais longe no horizonte de planejamento, mais fica difícil de você conseguir planejar ou ter uma ideia da variável. Uma coisa eu penso hoje, se hoje você me perguntar, o câmbio, o dólar pode chegar a R$ 7? Pode, pode. Cenário relativamente pessimista, eu colocaria no pessimista. Mas se você tivesse me perguntado isso, puxa, final dos anos 2000, pouco antes da crise, eu diria que não. Mesmo em 2013, 2014, eu acharia bastante improvável. E, de fato, nos anos seguintes, você viu, né, que realmente isso não aconteceu. Mas hoje já tem uma possibilidade, né? Uma possibilidade grande. Então, é isso. Como planejar o futuro? Então, a ideia dessa metodologia aqui é ajudar a gente a pensar em como agir no futuro, né? Como planejar esse futuro. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que quando você pensa em médio e longo prazo, curto prazo, a gente tem algumas coisas em mente. Quando você pensa em longo e longuíssimo prazo, já é mais complicado, vai ficando mais longe no tempo. Então, tipicamente, no curto prazo, a gente usa os cenários extrapolativos. Beleza, a gente já sabe. No médio e longo prazo, começa, sei lá, 5 anos, um pouquinho mais, a gente ainda tem no planejamento estratégico, né, uma ferramenta que as empresas usam para planejar, lidar com os principais objetivos que ela gostaria de atingir, né, pensar em ações ou estratégias e elaborar projetos que possam ser desenvolvidos nesse período aí de poucos anos, 5 anos. Agora, quando começa a ficar mais longe, 10 anos, 15 anos, é o mais complicado, e aí talvez a estratégia do planejamento estratégico sozinha não seja a mais adequada, né? Como eu mencionei, tem algumas empresas que têm custo fixo alto, algum deles é custo afundado, né? Ou seja, não recuperável, custos não recuperáveis, e elas precisam, e o horizonte de planejamento é de mais longo prazo, 10, 15 anos para maturar os investimentos. Então, já entra no longo, até longuíssimo prazo, digamos. Então, aí você precisa de uma outra metodologia que vai ser essa, dos cenários futuros que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Vamos pensar que tais cenários futuros não são projeções. Aqui, não estou pensando que num cenário pessimista o câmbio pode chegar a 7. Então, eu não vou quantificar. Vai ser um negócio mais qualitativo aqui, tá? Então, quando eu penso num futuro usando essa metodologia aqui, são coisas importantes, são as variáveis mais importantes que a gente acredita que vai afetar aquele futuro de mais longo prazo, mas uma análise mais qualitativa. Então, nesse sentido, eu vou propor algumas ações dependendo de cada um desses cenários futuros possíveis, ou com maior probabilidade que eu desenvolva. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha aqui, depois vocês olham com mais calma aqui, não é tão importante assim, mas o que são cenários, o que não são cenários, enfim, estamos falando de algumas coisas aqui, que vai explicitar riscos, delinear hipóteses para os múltiplos futuros possíveis. Aqui talvez seja importante ressaltar isso, tá? Que eu vou pensar nos múltiplos futuros possíveis, mas nos mais prováveis também, não adianta eu ficar pensando, porque, como vocês vão ver,
desenvolver cenários futuros, tem um custo para você desenvolver cada um desses cenários e ações que você vai tomar dependendo de cada cenário, tem um certo custo para você implementar. Então, quando você tem cenários demais, esse custo pode ficar alto demais. Então, eu diria que múltiplos futuros possíveis é um ponto importante a gente manter aqui em mente, que são vários possíveis no futuro, mas alguns a gente vai ver, vai escolher quais são os mais prováveis, tá? Por que planejar por cenários? Né? Eu posso planejar por vários motivos. Tem algumas empresas que gostam de usar essa metodologia para fazer simulação, ou seja, não sei exatamente como que vai ser os gastos, os meus investimentos. Então, num pior cenário, qual seria as coisas que eu precisaria me ater? Né? Então, um objetivo seria esse, para poder fazer simulação. Outros casos são para realmente tomar ações e estratégias, então elaborar estratégias de médio prazo que levem em conta esse futuro e eu acompanho, então inclusive ações para acompanhar o desdobramento da realidade à medida que o futuro vai se desdobrando e vai chegando, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, tem alguns indicadores que nos ajudam acompanhando no dia a dia, no mês a mês e no ano a ano, a acompanhar, ver e entender se o cenário está se desdobrando, o cenário que nós planejávamos, né, o que nós vimos como possível para o futuro, estão realmente se dando, estão realmente se desdobrando, acontecendo ou não. Muito bem. Relembrando mais uma vez aí as nossas 8 fases ou etapas dessa metodologia da Global Business Network, GBM, para desenvolvimento de cenários. Primeiro, vamos articular o tema focal, identificar fatores chaves, identificar forças ambientais, determinar incertezas críticas, definir lógica dos cenários, detalhar narrativas dos cenários, avaliar implicações e opções estratégicas e definir ou especificar indicadores pronunciadores. Então, vamos lá. A relação entre essas 8 etapas é algo mais ou menos assim, tá? Então, você vê que não é bem um negócio linear, mas sim até circular e pensando que as coisas se desenvolvem em um ciclo enquanto os cenários vão se desdobrando aí ao longo dos anos. Então, obviamente que tudo começa no tema focal, não tenha dúvida, mas no tema focal, ou seja, definir um tema que a gente vai avaliar e tentar desenvolver cenários. Mas depois desenvolver os fatores chaves e forças ambientais ao mesmo tempo, com isso poder pensar nas incertezas críticas e na lógica dos cenários, e isso desaguaria finalmente numa narrativa de cenários que, uma vez prontos, fariam com que nós pudéssemos desenvolver implicações, opções estratégicas e desenvolvimento de indicadores, pronunciadores. Esses indicadores vão acompanhar o tema focal e o fator-chave, e aí, ao longo dos meses, anos, a gente vai acompanhando o desenvolvimento desse projeto, que, por definição, é de longo prazo, tá? Então, essas 8 etapas, então, se desdobrariam aí. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, então, dessas 8 etapas aqui, tá? Primeira delas, identificar o tema focal. Bom, nós vamos trabalhar com 3 cenários futuros. O primeiro deles, eu vou meio que dar o tema para vocês a partir da semana que vem. A gente vai tentar identificar o tema focal. O tema focal nada mais é do que aquele tema que nós estamos querendo acompanhar no longo prazo. A discussão do tema focal tem que estar bem delineada, e o tema focal tem que estar bem entendido e identificado para saber sobre o que nós vamos
discutir. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de tema focal e a gente vai e volta aí discutindo, enfim, tá? Nesse caso, então, o tema focal ele é pré-estabelecido. Alguém estabeleceu para você e deu, ó, estuda esse tema focal. Muitas vezes, pessoal, a gente não sabe nem qual é o tema focal e tem que identificar qual que é o tema. Então, por exemplo, no nosso caso, vai ser o seguinte: quais são para onde vai a economia internacional em 2035? Para onde irá ou para onde vai ou quais são os caminhos da economia internacional em 2035? Então, vejam vocês que esse aqui apenas um tipo de tema focal. Tem vários tipos de tema, não é? Então, muitas vezes, e como eu falei para vocês, os temas às vezes já vem fixo, que nem eu já estou dando um tema fixo para cada um dos grupos, que é esse. Quais são os caminhos da economia internacional até 2035? Mas existem outros tipos de focos. Muitas vezes, até, como eu estou dizendo, como estamos mencionando aqui, uma decisão binária, aprova ou não aprova um projeto, aprova ou não aprova uma ação, tá? Qual seria a estratégia de uma empresa, de um conglomerado de empresas para o longo prazo? Então, existem vários tipos aí, revisão de posicionamento estratégico da empresa ou de negócios, no seguinte sentido: será que a Google continua atuando no campo de, sei lá, software, ou a Amazon continua atuando no campo de venda de livros online? Esse tipo de coisa. Então, o tipo do tema focal pode variar bastante e pode também, às vezes, ter que ser definido e o grupo até tem que definir qual é o tema focal. Você vê que eu hesitei um pouco para dizer o nome do tema focal. Eu estava elaborando na minha cabeça um nome melhor, um nome para tentar entender para tentar definir qual o tema que eu vou propor para vocês para a gente discutir aqui. Então, quais os caminhos da economia internacional até 2035? Certo? Esse é um tema. Então é importante tentar definir bem, entender bem. Aqui já vem de cima para baixo, mas muitas vezes, como a gente não sabe como é o tema que temos que elaborar, você tem que muitas vezes fazer entrevista para definir exatamente a natureza do problema ou a natureza do foco, do tema. Olha aqui um exemplo de tema focal. Olha só, pessoal, isso que eu trouxe de 12 anos atrás. O tema focal lá, e isso envolveu discussão com o vice-presidente da área institucional da Vale, vários diretores, várias pessoas, vários gerentes da empresa, para saber sobre o que a gente queria estudar, então. Estuda instituições, estuda Minas Gerais. Não, vamos focar só lá no Pará, que é mais importante. Esse tipo de debate houve, né? Então teve entrevistas e tudo, até que nós conseguimos chegar nesse tema, definido nesse tema, como será o ambiente institucional do Pará em 2020, certo? E mais um detalhe, só um minutinho. Nossa, pessoal, desculpe ter que sair daí, mas você sabe, é que nem TV ao vivo, né? Quando é ao vivo,
imprevistos podem acontecer. Estava acontecendo um cheiro de queimada, aí eu pensei que estava queimando alguma coisa aqui. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas vamos lá, voltando. Então, eu estava falando sobre o tema focal. No caso, até chegar a esse tema bonitinho, como será o ambiente institucional do Pará em 2020, foi bastante debatido, bastante discutido, e pessoas foram entrevistadas para a gente poder saber aí qual que era, o que a gente ia estudar, né? Então tem que estar bem definido. E mais um detalhe, era um grupo grande que nós resolvemos dividir em 3 subgrupos para avaliar o ambiente institucional do Pará em 2020, dentro do relacionamento com o setor público, dentro do tema do meio ambiente, que lá é bastante importante, e dentro da relação com os movimentos sociais. Então, foi dividido em 3 dimensões. Aqui eu vou apresentar mais setor público, tá? E os outros 2 eu vou pular aqui, mas depois o que eu vou apresentar para vocês é como será o ambiente institucional do Pará em 2020, dentro da dimensão setor público, ou seja, relação com os governos, tá? Então, voltando aqui, é bastante importante identificar o tema. No caso nosso, o tema está dado. Quais serão os caminhos da economia internacional até 2035? Eu acho que eu vou trocar o até por em 2035, porque o até dá a entender que nós vamos ver ano a ano, né? Na verdade, é um futuro, é um cenário de longo prazo, é 2035. Então, eu quero saber como que vai ser lá na frente, como serão os caminhos da economia internacional em 2035. Então, estamos agora com um tema bem definido, tá? Então, tem vários tipos de temas focais, como eu já falei, né? E é importante colocar de maneira bem definida, bastante específico e uma coisa relevante e bem datada no tempo, tá certo? Vocês viram, eu coloquei em 2035. Não quero saber 2040 ou 2021, ano que vem, que é de mais curto prazo. Então, está bastante definido. O setor público, no nosso caso aí, economia internacional, tá? Então, quero saber de política internacional ou ambiente, não, é economia internacional. Então, está bem definido o tema. Aqui tem alguns exemplos aí também de outras questões bem definidas aí, inclusive algumas questões aí binárias, como eu falei antes. Devemos adquirir a empresa, sim ou não? Devemos aprovar o projeto, sim ou não? Então, tem vários métodos para modos de definir tema focal, tá certo? Mas o importante é que ele seja bem definido no tempo e no espaço. Quais serão os caminhos da economia internacional em 2035? Se tiver mais de 10 a 15 palavras, refaz. Refaz, porque está muito. Não está bem definido. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente escreve, e precisa focar mesmo naquilo que é mais importante. Beleza. Está aqui o nosso exemplo. Muito bem. Fatores chaves. Agora sim. Quais são? Eu vou falar em conjunto na identificação dos fatores chaves com a identificação de forças ambientais, tá? Gente, são 2 conjuntos, são 2 etapas que são feitas tipicamente em paralelo. A identificação das forças, dos fatores chaves e das forças ambientais. Porque esses 2 tipos de identificação que nós estamos fazendo, a ideia é que colocar quais são os principais fatores do ambiente interno, no caso dos fatores chaves, e do ambiente externo, no caso das forças ambientais, que influenciam o seu tema focal. Tá? É que nós não estamos falando de uma empresa, por exemplo, ou de um país, ou de um estado, mas se nós tivéssemos, os fatores-chave são os fatores do ambiente interno da empresa, do ambiente interno do estado.
Já os fatores ambientais são os fatores externos que afetam a empresa ou o Estado, por exemplo. Tá? Então, fatores chaves, ambiente interno do seu estudo e forças ambientais, ambiente externo da sua questão. Então, por exemplo, se estou falando do estado do Pará, fatores chaves são coisas de dentro do estado do Pará que podem afetar. Já as forças ambientais são forças de fora e que afetam o estado do Pará, tá certo? Então, tipicamente, a gente faz os dois em conjunto. Já pensando no nosso exemplo de economia internacional já é um ente externo, né? Economia internacional já é um negócio global, já é o mundo inteiro. Então, vai ser mais forças ambientais do economia internacional como um todo. Quando a gente descer para Brasil, ou região, ou empresa, aí vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Cadê o nosso? Tá aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo do Pará. Mas coisas do ambiente interno, vamos supor que eu estou falando de uma empresa, que eu estou falando da Vale. Então, o mercado da Vale, a taxa de crescimento da Vale do mercado, volatilidade, variação dos preços, né? Como que são os clientes, a relação com os clientes, como são os competidores, sócios, fornecedores, comunidades. Isso aí são fatores internos, né? E já os fatores externos são tipicamente coisas que vêm de fora, então países que afetam uma empresa, ou coisas de fora, população, né, característica demográfica no caso, estrutura de competição da indústria que é determinada, legislação, regras, então são coisas de fora do setor da empresa, tá? Então, no nosso caso aí, a gente vai depois pensar quais são os fatores chaves e as forças ambientais. No caso da Vale, tem alguns exemplos aí. Lembrando, quais são os caminhos, como será o cenário institucional da Vale no setor público. Então, nós pegamos do ambiente interno, fatores chaves, e do ambiente externo, forças ambientais, e jogamos aí uma série de coisas que afetam o ambiente institucional da Vale no Pará. Por exemplo, os partidos políticos, é externo, né? É bastante externo. Atitudes de transparência é uma coisa interna. Vamos ver aqui outros exemplos. Capacitação de mão de obra, isso é uma coisa interna. Então, como que a gente define essas coisas? Aí que está. No caso, por isso que tem que ser feito por um grupo grande, né? Um grupo grande de várias partes da empresa, ou que tem vários pessoas que têm um conhecimento. Se você está falando de um estado, né, gente que conhece o estado das várias áreas do estado, dos vários municípios, dos vários setores, porque aqui, para listar essa coisa, vocês estão vendo, tem mais de, pelo menos umas 30 fatores chaves e ambientais para definir, e não existe, aqui é um pouco arte, não é só ciência. A ciência é a metodologia, mas não tem um único meio, tem mais de um meio para a gente avaliar e listar quais são esses fatores chaves e forças ambientais que influenciam, por exemplo, o setor público no ambiente institucional da Vale, lá do Pará, até em 2020. Então, precisa de vários especialistas, pessoas com background, com conhecimento diferente sobre as coisas. Então, alguém que conhece a empresa propôs capacitação de mão de obra. Outra propôs assistencialismo, e aí você vai listando os fatores, tá certo? Então, em tese, nessa lista aí, que temos aí 33 fatores chaves ambientais juntos, em tese, esses 33 são coisas importantes que afetam o tema focal, né? Lembrando, como será o ambiente institucional da Vale em 2020,
essas 23 coisas afetam de maneira significativa o relacionamento da Vale com o setor público, tá certo? Então, dessas daí, a gente pega um grupo de pessoas para debater numa sala por algum tempo, algumas reuniões, até chegar com uma lista dessas. Nessa lista, nós teremos, enfim, uma lista, né, de importantes fatores chaves e forças ambientais para que nós possamos discutir, né, e entender como que funciona o tema focal, o que afeta o tema focal, quais são os fatores chaves e forças ambientais que afetam o tema focal. Então, aí, se nós estivéssemos em grupo, né, o grupo iriam justamente debater aqui quais são os fatores chaves e as forças ambientais que afetam a nossa questão aqui dessa aula, que vai ser qual mesmo? Quais são os caminhos da economia internacional em 2020. Então, aqui nós iríamos começar a debater e pensar o que afeta a economia internacional em 2020, não, 2035. O que afeta a economia até em 2035? Será que a eleição para prefeito sei lá, de Roma afeta? Obviamente que não. Então, nós não vamos colocar isso numa lista dessas, né? Por outro lado, eleições americanas, o resultado das eleições americanas já me parece uma variável mais importante. Ou o resultado da vacina, da pandemia, a evolução do número de óbitos e de internados da pandemia no mundo, eleições na Europa, economia da Europa, economia dos Estados Unidos, taxa de juros dos Estados Unidos, taxa de juros da África do Sul. Opa, essa talvez não. Então, é esse tipo de debate que os grupos têm que ter, e para chegar com uma lista, não precisa ser muito grande, 33, a gente que exagerou ali no caso do Pará, mas com uma lista de fatores que são os mais importantes que afetem o seu tema focal. No caso, quais são os caminhos da economia internacional em 2035, tá? Então, é o que está escrito aqui, stop. O grupo vai depois ter que pensar nisso a partir da semana que vem, na aula da semana que vem. Bom, e aí? Então, já fizemos, então, já estamos com o tema focal, fui eu que dei o tema focal. Fatores chaves, forças ambientais, vocês listaram vários delas. Então, e agora? Agora nós estamos com uma lista de 33 coisas. Ops, talvez nem tanto assim. Estamos com uma lista de vários pontos importantes aí. Definição das incertezas críticas. E incerteza crítica é, dentre aqueles fatores externos e internos que afetam o tema focal, quais esses eu devo me concentrar, em quais desses eu devo realmente gastar um tempo que são realmente importantes, valores, que têm valor e que afetam o tema focal. Eu deveria concentrar nesses poucos incertezas críticas, tá? E nós chegamos a fazer isso um pouquinho, né? Nós falamos, poxa, parece que o resultado da eleição americana, a evolução da pandemia, a economia dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China. Opa, é mesmo, a eleição da China. Será que a eleição da China não é importante? Ou o resultado da economia chinesa, será que não é importante? Então, esse debate basicamente, a gente já fez lá com as principais variáveis, o que a gente tem que fazer agora é passar um outro filtro, um segundo filtro, mais apurado, mais detalhado, que escolhesse, dentre tantas fatores chaves e ambientais, quais são aqueles mais incertos, quais incertezas mais críticas de todas. E como que eu faço isso? Novamente, debate dentro do grupo, tá? Se nós estivéssemos fazendo isso aqui lá no Pará, estaria lá na sala aí 10, 15, sei lá quantas pessoas em cada grupo, né, debatendo aquela lista anterior que a gente elaborou e falando qual deles são mais importantes para o tema focal e, ao mesmo tempo, são mais incertos.
Olha só, gente, não basta ser importante, tem que ser importante. Tem que ser importante, mas não basta ser importante. Tem que ser também bastante incerto. Como assim? Vejam vocês, a eleição da China, ela é importante, mas ela não é nada incerta. Tá? Pelo menos nos últimos anos, desde 1978, ou talvez até antes, né? Desde 1948. Por que eu estou falando isso? Porque em 48 teve 49. Em 49 teve a Revolução Comunista na China e desde então o Partido Comunista sempre mandou. E em 78 teve as mudanças econômicas na China, mas novamente Partido Comunista que manda. Então, o resultado da eleição chinesa, ele é até importante, mas não é incerto. A gente sempre sabe que é esse. E se ele não é incerto, não vai mudar. E se não vai mudar, não vai afetar de maneira importante o meu tema focal lá na frente. Quer dizer, os chineses afetam o tema focal, mas não de maneira indefinida ou que a gente não saiba para poder apontar alguns cenários possíveis de futuro. Então, a ideia é escolha dentro daquela lista daquelas variáveis anteriores. Escolhas mais importantes e que, ao mesmo tempo, sejam bastante incertas. Olha só, eleições americanas. Alguém aqui sabe o resultado? Alguém aqui arriscaria? Olha, não sei. A última eleição americana, um dos maiores especialistas aqui do Brasil em política americana, que é o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, da Folha de São Paulo, ele disse quem era o candidato democrata mesmo, acho que foi o Joe Biden, né? Iria ganhar apertado, mas ia ganhar. Pois deu. Hillary. Como? Como? Foi a Hillary. Foi a Hillary. Ah, é. Na passada foi a Hillary, não foi o Joe Biden. Tem razão, obrigado. O Joe Biden ele foi vice do Obama, isso mesmo. Foi a Hillary. Obrigado. Ou seja, ele apontou o candidato democrata como uma vitória apertada e no final deu o republicano. Então, ou seja, para vocês verem como essa variável ela realmente é incerta, né? E ela é certamente importante. Enfim, se essa é uma das variáveis que vai afetar o tema focal ou não, vocês dentro do grupo é que vão saber, vão discutir depois. Mas então, a ideia desse passo 4 é colocar um filtro mais detalhado, né, e que vai filtrar no máximo algo entre 4 a 5 incertezas críticas para a gente passar e continuar a discussão. Olha só lá, lembra dessa listinha de 33 coisas? Olha como que o grupo da Vale lá, o que eles fizeram como setores. Então, novamente, qual que era o tema focal? A pergunta era como será o caminho, né, o ambiente institucional da Vale em 2020, dentro da relação do setor público no Pará. Muito bem. Aí eles perceberam que, dentro daquele bando de coisas que sugeriram e as pessoas escreveram e tal, dentro desse filtro do mais importante junto com o mais incerto, essas 5 variáveis parece que foram as principais, foram as escolhidas aí como as principais. Sucessão político-partidária, ou seja, governo do Estado do Pará, a eleição do governo do Estado do Pará era bastante importante e incerta ao mesmo tempo. Relacionamento e integração com o poder público, porque as pessoas que estão no poder público querem se relacionar com a Vale ou não querem, a veem como inimigo, e assim por diante. Gestão de tributos e reforma tributária, provavelmente eles estão falando aí da reforma tributária no nível estadual, né? Porque no nível federal, lá em Brasília, não tem como o pessoal do Pará influenciar. Então, essa questão aí também parece ser importante, do ponto de vista deles aí. Capacitação da equipe da Vale de induzir o desenvolvimento local, uma variável importante. E relacionamento unificado com as partes interessadas. Que nem eu mencionei antes, as partes interessadas ou stakeholders são aquelas instituições, pessoas, grupos de pessoas que afetam e são afetados pela Vale. Então,
antigamente, a abordagem antiga era de ter, ou você não tinha relacionamento com os stakeholders, ou você tinha um relacionamento esparso ou pouco detalhado. Na verdade, o que está propondo esse relacionamento unificado é um relacionamento contínuo e de maneira sistêmica com essas partes interessadas. Tá? Então, temos aí 5 incertezas críticas dentro daquele tema focal. Tá? Já utilizando, então, foi uma ideia de passar o filtro do importância versus incerteza. Tá? Muito bem. Antes de ir para esse passo aqui, eu vou mencionar agora, tem a ideia a ideia da definição da lógica dos cenários, e antes de chegar aqui, temos ainda um último passo da incerteza crítica. Antes de definir os cenários, da lógica do cenário, antes de definir a lógica dos cenários, cabe informar que, uma vez com esses 5, aí vem a questão mais fundamental e mais complicada, que é, puxa vida, daqueles 5, quais são os 2 fatores incertos, incertezas críticas, que são as mais importantes de todas? Quais dos 5 são os mais importantes de todos? Aí você fala assim, putz, tinha que ter 3, já passei um baita de um filtro, cheguei em 5, já foi difícil chegar no 5, agora você quer que eu chegue em 2? Já já eu vou explicar por quê, mas vejam vocês que é possível você pegar esses 5 e talvez combinar coisas, tá? Ou seja, talvez essa questão aqui do capacitação, ou essa do relacionamento com o setor público, eu posso pensar que público também é a parte interessada e juntar 2 coisas. Junto esse daqui, ó, relacionamento e integração com o poder público, junto com o relacionamento unificado das partes interessadas. Junto coisas. Reforma tributária, talvez eu junte com isso, aí eu tenho 3. Enfim, qual desses 5, então, como eu posso chegar a 2? Bem, esse grupo chegou à conclusão de que era possível combinar e deixar junto, e as 2 grandes incertezas críticas eram a sucessão político-partidária e o relacionamento com as partes interessadas, as quais eu repito aqui. Sucessão partidária no governo do Estado do Pará e o relacionamento com os stakeholders. Ainda parte dessa etapa 4, tá? É uma das mais difíceis, na verdade, chegar a essa discussão aqui. Bom, beleza. Tá, e agora? Vocês vê, isso daqui é uma discussão mais qualitativa mesmo, né? Não temos muito dados ou números para poder quantificar isso aqui. O que é uma sucessão partidária? Nota 10, nota 0, ou é mais difícil de quantificar qualquer coisa. Então, a ideia aqui é você colocar 2 extremos para cada um das suas 2 incertezas críticas, 2 extremos de estados que podem acontecer dentro dessa sucessão partidária. Novamente, sucessão partidária é incerta, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá, mas me diga 2 casos extremos, um pior caso possível de sucessão partidária e um melhor caso possível de sucessão partidária. Um pior caso possível de relacionamento com o stakeholder e um melhor caso possível. E aí, isso daí seriam 2 extremos, tá? 2 extremos. Que é o máximo que a gente consegue chegar aí em termos de quantificar essas 2 variáveis aqui. Então, no caso de sucessão partidária, uma sucessão partidária é boa para quem? Né? Cara pálida, boa para a Vale. Nós estamos falando que lembra que é o pessoal da Vale que está fazendo esse exercício aqui. Bom para a Vale seria uma sucessão partidária se tivesse um governador facilitador, um governador liberal, um governador a favor da Vale. Tá? Então, esse aqui é o melhor caso possível. E o pior caso possível? E essa outra ponta aqui? Bom, um governador radical, dificultador, um governador contra a Vale que odiasse a empresa. E deixa eu fazer um comentário aqui, abrir umas aspas, que nessa discussão nossa que a gente teve lá atrás,
É interessante que, na época, o governador chamava Sena Júlia, era do PT, se não me engano, e realmente era o caso da esquerda, que ela era totalmente dificultadora, não gostava da empresa, né, a relação com ela era bastante difícil, tinha que ser feita, porque, enfim, a empresa está lá no Estado, né, mas era uma dificuldade tremenda. Depois passou, não sei se foi 2010 aí, ou quando, teve uma outra eleição, já entrou um governador, eu esqueci, só lembro o sobrenome dele, Jatene, não sei o que, Simão Jatene, alguma coisa do tipo assim. E ele já era um governador pró-Vale, bem mais facilitador. Então, para você ver em como, nesse caso, essa variável pegou certinho, né? A sucessão partidária é extremamente incerta, afeta bastante o cenário da Vale, né, de institucional. Então, aqui os dois extremos. Relacionamento com stakeholders. Então, vamos lá. Partes interessadas, exceto o governo do Estado, que já está na variável anterior, relação com as partes institucionais da Vale, você tem os dois extremos, né? Qual que seria um bom e qual que seria um bem ruim? Um bom seria se a gente conseguisse ter um bom relacionamento com os stakeholders, ou seja, relacionamento bom ou integrado ou proativo, tá? Funcionando bem. E no outro caso, mais à direita, mais à esquerda, perdão, é um relacionamento ruim, ou um relacionamento distante, ou difícil, ou só reativo. Reativo nesse sentido, né? Só quando acontece alguma coisa com o stakeholder que a gente vai atrás. Não é um relacionamento proativo, que antes de acontecer as coisas, a gente já faz, né? Então, é essa a ideia. Esse slide aqui é o final é onde a gente chega na etapa 4, né? Lembrando, com um tema focal bem definido, com um primeiro debate sobre vários fatores chaves e forças ambientais, e aí uma primeira passada de régua aí para definir quais são os fatores, incertezas críticas, do ponto de vista da importância e da incerteza, e aí depois escolher duas, e para essas duas, você colocar um caso pior possível e um caso melhor possível. Tá? Então, chegamos nesse ponto. Beleza. Antes de avançar, deixa eu dizer uma coisa. Aqui temos duas. Quantas combinações de casos podem existir se essas duas variáveis forem muito importantes mesmo para a Vale? Olha só, pode acontecer de ter uma sucessão partidária facilitadora e um relacionamento com stakeholders integrado, bom, mas pode ser um Estado possível, totalmente incerto. Não faço ideia se em 2020 seria isso. Mas era um possível cenário, onde as duas variáveis estão de acordo. Mas tem o cenário 2, que é o oposto, né? As duas variáveis difícil, ou seja, com um governador dificultador e com um relacionamento ruim com os stakeholders. E tem dois casos intermediários, onde uma sucessão partidária é facilitadora, só que o relacionamento com os stakeholders é ruim, ou uma sucessão partidária difícil, dificultadora, mas com um bom relacionamento com os stakeholders. Ou seja, temos quatro. É, é, é isso mesmo. Se você tem duas incertezas, 2 elevado a 2 dá 4 possíveis cenários. Então, aí, voltando aqui, desses 5, você não é obrigado a, desses 5, chegar em 2. Eu posso ficar em 3. Posso colocar um terceiro aqui. O problema é que se eu colocar um terceiro aqui, eu vou ter dois estados aqui, um bem bom e um bem ruim, e aí a combinação de cenários possíveis vão ser 8. Ou seja, nós vamos ter que desenhar 8 cenários. E aí começa a ficar caro e com muitos recursos despendidos nesse debate. É por isso que, tipicamente, a gente vem aqui e fica só com duas incertezas críticas para dar 4 cenários. Tá? Então, não estou dizendo que só 4 cenários é obrigatório, pode ter 8, pode até ter 16, mas vai aumentando o tamanho do gasto e da complexidade de lidar com cenários. Né? Então, vamos lá. Duas incertezas críticas, 4 cenários. E aí a gente vem para a lógica dos cenários. Tá certo? Nós vamos chegar numa matriz mais ou menos assim, ó. Onde
aqui os 4 cenários. Olha que interessante. Olha o que eu fiz. Eu coloquei aquelas 2 variáveis que vocês viram, uma na horizontal e a outra na vertical. Sucessão político-partidária e relacionamento com stakeholders, certo? Aí eu coloquei, lembra dos 2 extremos? Coloquei um aqui e o outro aqui. Governador facilitador, governador dificultador. Relacionamento com stakeholders, coloquei aqui integrado e aqui distante. Dependendo das combinações, né? Facilitador integrado, facilitador distante, dificultador integrado, dificultador distante, dependendo das 4 combinações, eu tenho 4 cenários diferentes. Então, eu estou aqui em 2007, não sei em 2020 se eu vou para cá, para cá, para cá ou para cá. Não sei para qual dos 4 cenários eu vou, mas a ideia é que, com essas incertezas, se elas forem bem escolhidas, né, e os 2 extremos forem bem escolhidos, eu tenho 4 cenários com uma probabilidade importante de acontecer. Então, daí que aquela discussão anterior é tudo importante. Por quê? Porque eu estou pensando quais são os fatores mais incertos, né, mais importantes, e vou escolhendo até chegar em 2, os 2 mais importantes possíveis. E aí, o que eu faço? Eu coloco, defino uma lógica de cada cenário. Eu dou um nome para cada cenário. Tá certo? Dou um nome para cada cenário, dependendo da lógica. Então, por exemplo, aqui a gente colocou músicas, nome de músicas, mas você pode colocar nome de estado, nome de rua, nome de. Enfim, é só para colocar um nome em cada cenário que defina a lógica daquele cenário. Tá certo? Então, por exemplo, o grupo lá de pessoas que estava debatendo chegou com esse nome aqui. O cenário que o governador é facilitador e o relacionamento com os stakeholders é bom, chama-se É a Vida, é Bonita e é Bonita. Sei lá, é um nome aí. Aí, para o pior cenário, que é a sucessão com governador pé, difícil e relacionamento distante, colocaram 3 nomes aqui de música. Tá? Não adianta nem tentar me esquecer. Boladona, boladona, eu me sinto só. Escolhe um deles aí. E aí você tem 2 outros cenários intermediários, tá? Entre tapas e beijos, e esse outro aqui, ela não gosta de mim, mas os seus filhos gostam. Que são 2 cenários intermediários, tá? A ideia, quando você coloca a definição da lógica desses cenários, é que quais são a ideia das causas fundamentais também. Tu coloca um nome para cada cenário e quais são as causas que fazem com que eu vá para esse cenário? O que faria? Isso aqui é um passo bastante importante dentro da etapa 5, né? Não só colocar os nomes de cada um dos 4 cenários, mas também pensar o que me levaria, aquelas causas bem profundas, o que me levaria a fazer com que esse cenário ocorresse. Tá certo? O que seria uma causa fundamental? Tem alguns exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo da Vale mesmo. Aqui, ó. Gente, o que faria com que o relacionamento com o governador fosse facilitador? Conjuntura política favorável, inserção do empresariado local, comunicação local. O que faria com que surgisse um governador dificultador? O fato de que o PT local é pró-socialismo e contra a empresa. Tá? Então, vamos lá, para que eu fiz aqui? A ideia é que essas coisas são causas fundamentais que causariam com que um governador facilitador entrasse. Tá certo? E aqui,
causas com que faria com que um governador dificultador entrasse, tá certo? Por que isso aqui é importante? Colocar umas coisinhas atrás de cada uma dessas. Pelo seguinte, eu posso, em termos de empresa ou em termos de pessoa que está acompanhando o cenário de longo prazo, fazer estratégias para lidar com essas coisas aqui. Ah, tá, o PT local é contra? Posso fazer uma campanha, posso conversar com os deputados, os senadores, para que, se houver um prefeito desses, ou um governador que for eleito, eu consiga conversar com a empresa, consiga ter um canal de diálogo. E aqui é a mesma coisa, se inserção do empresariado, eu posso fazer ações. O ponto é esse, eu posso fazer ações para, caso um governador dificultador entre ou um facilitador entre, eu posso ter ações que façam com que eu consiga lidar com essas incertezas. Então, no caso aqui, ó, integrado, um relacionamento integrado, capacitação de fornecedor, desenvolver tecnologia local, todas essas coisas, todas essas atividades fazem com que o meu contato com os stakeholders seja mais integrado, seja melhor. Então, eu posso planejar essas ações aqui. E aqui são coisas que fazem com que o relacionamento seja distante. Bem, se eu quero evitar isso, eu posso tomar ações para fazer com que essas 5 coisas sejam mitigadas. Esse é o ponto. Eu posso fazer ações ao longo dos 7, 13, 15 anos do cenário que lidem com essas coisas. Essa que é a ideia dessa fase. Tá bom? Então, ó, resumindo, de 33 foi parar em 5, que são as mais importantes e incertas. Beleza? Dos 5, escolhi 2. Dessas 2, eu defini extremos, né? Caso bem positivo e bem negativo para cada uma delas. Depois, fiz as 4 combinações, coloquei um nome para cada cenário. E para essas 4 possibilidades, eu coloquei aí causas que fariam com que estratégicos para lidar com cada uma dessas. Bom, narrativa das histórias. Desculpe. Detalhamento da narrativa. Então, a ideia é a seguinte: eu não sei, em 2035, como vai ser a economia internacional, cenários de economia internacional. Mas, se eu fosse descrever cada um desses 4 aqui, ó, é a vida, é bonita, como que eu descrevendo lá no futuro? Bom, a minha história seria provavelmente algo assim. Um governador do partido X foi eleito governador e o relacionamento, eles têm ajudado bastante a empresa no estado. Para isso, antes de sua eleição, conseguimos fazer essa e aquela ações em conjunto, para que hoje estamos desfrutando esse cenário de uma maneira, enfim, mútua, né, boa para ambos os interesses, tanto para a empresa quanto para o governo do estado. Ao mesmo tempo que lidamos de maneira significativa com os stakeholders. Algo assim, um texto. E a mesma coisa para cada um dos 4 cenários, dos outros 4 cenários, se elabora uma narrativa. Olha lá. O exemplo aqui está em inglês, certo? Um exemplo que a gente colocou aqui de 2 era um exemplo, a gente estava tentando ver qual que era as ações de uma empresa e as duas americanas com relação à China e as políticas de resposta da China. Nesse cenário, a política americana era a favor da China. E naquele cenário aqui, a política da China de resposta eram boas. Né? Aí, enfim, eu escrevo esse cenáriozinho com relação
é uma historinha, como eu, em 2035, contando para vocês, olha, o cenário foi esse, tá certo? Mais ou menos uma discussão dessa narrativa detalhada, é uma discussão de que como seria sido o futuro se, né, se ele caminhasse para esse cenário. E vocês veem aqui como essa variável é importante para a economia mundial, né? Política americana com relação à China. A gente nunca sabe se vai ser pró-China ou contra a China. Vocês estão vendo agora, se fosse o Trump, né, as políticas dele contra a China, ele está até querendo proibir o TikTok nos Estados Unidos, que é uma política totalmente contra a China. Então, aí a gente já tem aqui embaixo um outro cenário pensando, um presidente maluco do futuro resolveu fechar uma empresa chinesa nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, tá? Porque lembra, isso aqui é incerto, a gente não sabe, é 15 anos para frente, né? Então a gente tem que pensar nos cenários possíveis, inclusive o cenário ruim, né? Beleza, tá quase acabando, gente. Então, implicações, opções estratégicas são duas coisas. Implicação é, se o cenário ocorrer, o que que eu faço? Se o cenário X ocorrer, o que que eu faço? Essa é a ideia daqui. Implicação, né? O que que implica do cenário tal ocorrer? Bom, aí as opções estratégicas, as minhas ações. O que que eu faço nesse caso? Então, volto aqui. Se o cenário, eis aqui, o pior de todos, se o governador for contra a Vale e a gente não conseguir se relacionar bem com os stakeholders, o que que eu faço? Essa é a ideia, essa etapa 7 aqui, tá? Então, você lista as implicações direitinho e coloca ações possíveis, tá? Vamos ver onde está. Aqui, ó. Certo? Nesse caso péssimo aqui, daquela discussão lá, está em inglês, tá? Desculpe aí. Mas nesse cenário ruim, onde as políticas da China são contra e a política americana para a China também é contra, vai ser um cenário ruim para a minha empresa. Então, não tem lucro para serem feitos. Não tem lucro para serem feitos significa fique fora desse mercado. Tá certo? E aqui o oposto, nesse caso aqui, ó, poucas barreiras à entrada, implicação quer dizer que um mercado muito competitivo. Então, nesse caso, aí as minhas ações vão ser, beleza, então vai ser muito competitivo, então eu tenho que estar com política de preço mais baixo, né? Ou seja, custo controlado ao extremo, exceto, e assim por diante. O ponto é que essa 7 é isso, desenvolver ações estratégicas, mas entendendo as implicações de cada um dos 4 cenários. Tá bom? Então, isso vale para cada um dos 4 cenários. Bom, e finalmente, 8 é o seguinte, o último passo, e aí estamos terminando, os indicadores pronunciadores são indicadores, coisas que a gente se acompanha. Ao acompanhar essas 4 coisas, nós vamos conseguir chegar e perceber que, estamos chegando perto do cenário 1. O tempo está passando, passou aí 5 anos, 7 anos, a gente está mais para o cenário 1 do que para o cenário 2 ou para o cenário 3. Tá? Então, aí tem várias coisas que você pode. Notícias de jornal, revistas, indicadores, até competidores, vai ter uma lista aqui de coisas que a gente pode acompanhar, política econômica, que vão sendo esses indicadores, e aí os indicadores, à medida que eles vão se desenvolvendo, você sabe se você está mais perto desse cenário, ou desse, ou daquele. Né? Então, por exemplo, aqui, começo aqui, 2007. Em 2020, será que eu vou estar aqui, ou será que eu vou estar aqui? Então, com os indicadores eu vou vendo. Por exemplo, eu tenho os indicadores internos da empresa que vão mostrando como eu estou me relacionando com os stakeholders. No começo, eu posso estar até aqui, ó, né? Ou seja, ou aqui, ainda está meio distante dos stakeholders, mas à medida que eu vou implementando, eu coloquei uma pessoa para lidar com os índios, outra pessoa para lidar com o governo do estado, outra pessoa para lidar com, enfim, outros stakeholders, pode ser que eu vá me movendo para cá, né? E quanto ao governo do estado,
é uma variável que é difícil mesmo. Às vezes a gente vem para cá, e às vezes a gente vem para cá. Você viu no caso da Vale aí, enquanto a Ana Júlia foi governadora do Pará, só tinha jeito de ser esses dois cenários aqui mesmo, tá? À medida que depois ela saiu e entrou um outro governador que parece fez o seu sucessor, ou foi se elegeu por 8 anos, aí você está mais para esses cenários dois aqui, né? Para esses dois lados aqui, onde o governador é facilitador. Então, é difícil, mas a ideia daqueles indicadores é, com notícias, ou dados, ou entidades, ou um departamento dentro da empresa, acompanhar o desenvolvimento dos cenários futuros. Tá? Bom, à medida que os cenários vão se desdobrando ao longo do tempo. Bom, e é isso. Eu sei que essa metodologia não é fácil, é bastante complexa, mas eu vou pedir para vocês lerem e ouvirem esse vídeo de novo e lerem esse PDF várias vezes, porque a gente vai usar aí 3 cenários. A ideia é primeiro fazer um cenário para a economia internacional, depois fazer um cenário Brasil, e depois fazer um cenário estadual ou empresa, não sei bem ainda. Então vão ser 3 exercícios, tá? A partir da semana que vem a gente vai ter até que ver se consegue fazer em grupo. Vamos ter que discutir aí como que faz isso em grupo aqui no Moodle, aqui no Google Meet, né? Se alguém tiver alguma ideia, por favor, me diga aí como seria o jeito mais eficiente de fazer um debate aqui dentro do Google Meet, ou que os grupos possam discutir e conversar entre si também, né? Eu ouvi dizer que tem alguma coisa parecida, chamada de, como é que fala, de subgrupos, mas eu não sei muito bem como isso funciona, não. Alguém tem alguma ideia? Bem, de qualquer modo, vamos ver como é que a gente vai desenvolver. O importante é que os trabalhos sejam feitos em grupos, tá? E a gente tem que usar o espaço da aula para debater também, fazer um debate aí dentro de cada grupo. Então, a partir da semana que vem, eu defino melhor, tá? Tema focal, e aí cada grupo vai começar a discutir e desenvolver os exercícios, a partir da semana que vem. Alguma dúvida? Bom, é só agradecer a atenção novamente e até a próxima.